Olá, realezas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um vídeo muito especial, porque eu tenho uma companhia hoje aqui maravilhosa. Hoje eu não vim sozinha, minha mãe está aqui, a Luciana. Se você leu o livro Bom Dia Princesa, a Luciana lá daquele universo, senhora, essa princesa aqui. Princesa do Senhor. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos na nossa relação de mãe e filha, né, mãe? Verdade. E queremos passar para vocês o quão importante é esse relacionamento, né? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo, mas eu espero que ele chegue para você com muito carinho, com muito amor e uma forma do que Jesus tem feito na nossa vida. Nós desejamos que Jesus faça pela sua também. Exatamente. E nós esperamos, caso vocês gostem, de que esse estilo de vídeo se torne uma rotina por aqui. Então eu criei até uma coluna nova de vídeos chamada Entre Mãe e Filha. E a nossa intenção é compartilhar algumas coisas que nós temos aprendido, que o Senhor tem nos ensinado durante a nossa jornada de mãe e filhas. E hoje nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre aconselhamento, sobre o quanto é importante que a sua mãe te aconselhe e que você, como filha, ouça. E caso você seja uma mãe, que você tenha também essa predisposição a aconselhar os seus filhos e a ouvi-los, por mais que eles não gostem de fazer isso, porque às vezes acontece, né? É verdade. E às vezes por achar que minha mãe é cafona, minha mãe é antiquada, a minha mãe viveu lá atrás, o tempo que a minha mãe era jovem era diferente. Não, o tempo muda, a modernidade chega. Mas a forma em que nós trabalhamos com os problemas, recebemos problemas, a forma com que nós vamos resolvê-los é sempre a mesma, né? Afinal, Jesus deixou na sua palavra assuntos, questões, situações com os discípulos, com toda a humanidade, todos aqueles que passaram na história da Bíblia. Jesus deixou a Bíblia escrita exatamente para isso, para que hoje nós pudéssemos ser alcançados por ela e encontrar nela refúgio e refrigério. Então, isso também reflete na vida de mãe e filho, de pais e filhos, né? A forma que a sua mãe viveu é valorosa, porque a sua mãe pode não ter aquilo que você está vivendo hoje, exatamente no mesmo nível, mas a sua mãe sabe as dores, a sua mãe sabe as incertezas, a sua mãe sabe as consequências de coisas que aconteceram lá atrás. Então, filha amada, né? Nunca deixe de ouvir a sua mãe, nunca deixe de ouvir os conselhos que ela tem para te dar, receba com todo o seu coração, né? E Deus vai estar trabalhando na sua vida. Nós sabemos que nem sempre a relação mãe e filha é boa. Todo mundo passa por problemas, por mais amigas que as mães e filhas sejam. Nós já tivemos nossos desafios também. Então, a gente entende, né, mãe, que o aconselhamento, esse fato de compartilhar experiências e de ouvir mutuamente, tanto a mãe ouvir o filho quanto o filho ouvir a mãe, pode ajudar e enriquecer esse relacionamento. Por isso que nós vamos falar disso hoje. E a primeira dica que nós queremos dar para você, seja você uma mãe ou uma filha, é que é muito importante ouvir sua mãe, porque ela tem muito mais experiência do que você, como você já pontuou, né, mãe? Sim. Você já viveu etapas e passou pelos processos que eu estou passando agora. Então, por mais que os contextos sejam diferentes, você passou por coisas parecidas e por mais que você não tenha passado exatamente pela mesma coisa do que eu, mas a sua experiência pode me ajudar, pode me trazer luz se eu estiver disposta a ouvir, não é? É verdade. A experiência da mãe conta muito na experiência de vida que o filho tem, porque ninguém ama mais, ninguém vai te amar mais do que a sua própria mãe, né? A gente teve os nossos filhos, a gente passou pelaquela dor do parto, o crescimento, o desenvolvimento da criança dentro do nosso ventre, na nossa barriga, quando a gente precisa abrir mão de muita coisa por causa do nosso bebezinho, cuidados, atenção com a saúde, né? A gente vive em prol do nosso filho, da nossa filha. Então, a mãe, ela gera no coração dela um amor muito profundo, uma dependência até do filho, porque ela começa a se projetar naquela criança, porque ela começa agora a colocar propósito de vida em cima daquela criança, né? Claro que ela é mulher, ela é esposa, ela também é filha, né? Mas a gente começa a ter a história da família, né? A saber o que os nossos pais viveram e nós também vamos começar assim a viver com os nossos filhos, a nossa família. Então é muito importante, a mãe ama muito uma filha. E ela deseja, né, que a sua filha viva o melhor dessa terra. Ela deseja que a sua filha conquiste. Ela deseja que a sua filha alcança, que a sua filha tenha projeto, tenha propósito de vida. Afinal, nós estamos vivendo num mundo hoje aí tão atribulado, tão difícil, né, Thaís? E eu falo sempre isso com a Thaís, sempre nas nossas conversas, eu sempre digo, Thaís,
Primeiro Jesus, porque o mundo tá difícil, mas a espiritualidade na nossa vida é tudo. Então, é muito importante no relacionamento de mãe e filha, é que essa união seja estabelecida, que o filho, a filha, aprenda a ouvir a sua mãe, né? E a sua mãe também aprenda a ouvir a sua filha, né, Thaís? Quantos conselhos a Thaís me dá, quantos conselhos eu dou para Thaís. Então, nós compartilhamos, né? Tem uma Júlia também, né? Uma outra filha que está numa idade, num tempo de vida diferente, adolescente, está começando a passar por alguns outros novos processos para ela, né? De vida, e ela também já tem a bagagem da gente, já tem a experiência da Thaís. Então isso é muito importante. Eu quero deixar para você nesse momento que ninguém te ama mais do que a sua própria mãe. Então tudo que você passar, qualquer conselho que você quiser, qualquer nota que você quiser, né, você deseja saber, isso é bom para mim, pergunte à sua mãe. Não tenha dúvida. Às vezes, filha, a sua mãe precisa de crescer juntamente com você. Quantas vezes, né, Thaís, a gente tem a oportunidade de crescer com os nossos filhos. E justamente essa era a segunda dica, né? Entender que é importante que o filho fale e ouça a mãe, mas também é importante que a mãe tenha essa abertura de troca. Igual aqui em casa realmente acontece muito isso. Não é porque eu sou mais jovem que a minha mãe que eu não tenha coisas para ensinar para ela. Seja coisa de um conhecimento de escola ou das experiências da vida também, da vida espiritual que a gente vai aprendendo. Porque a gente vai passando por processos diferentes. Ou eu experimento coisas que a minha mãe às vezes não experimentou ainda, pela facilidade que o mundo traz, pela oportunidade de estudar. Eu estudei mais que a minha mãe, mas isso não quer dizer que eu não posso ensinar ela alguma coisa. Então, com certeza. A mãe também, os pais em geral, terem essa também disponibilidade de aprender com seus filhos é muito importante, porque ambas as partes têm coisas a contribuir e a aprender a compartilhar, porque nós estamos todos numa jornada. E se nós temos o Espírito Santo conosco, ele está sempre nos moldando, nos ensinando. E por que não? Eu também não posso compartilhar coisas com a minha mãe. Então, tanto pais quanto os seus filhos tenham essa relação não só de aconselhar, mas de ouvir e de buscar juntos aprender. E outra coisa, mãe, que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, mas lembrei agora, é que o ouvir, quando você me compartilha algo, me permite evitar muitas frustrações, muitos problemas, que se eu também talvez não ouvisse e seguisse por aquele caminho, se eu não tivesse te ouvido em determinada situação, eu teria me frustrado, teria me magoado, às vezes até me distanciado do Senhor. Então, essa oportunidade de troca, né, de ouvir a sua experiência, o que você falhou naquele momento lá na sua adolescência ou na sua juventude que você me recomenda que eu não faça, pode me impedir de tomar decisões ruins. Sim, verdade. Querer adiantar o processo, né? Às vezes a juventude hoje, né, os nossos jovens não têm aquela paciência para esperar, né? É natural que as pessoas às vezes queiram ser rápido, né? Eu quero passar, eu quero rápido. Não, eu não vou por esse caminho porque esse é mais demorado. Mas a gente sabe que é necessária a paciência, né? A paciência é um dom de Deus e nós precisamos tê-la conosco. Então, em qualquer momento da vida, se você é uma adolescente, se você é uma jovem, se você já é uma mulher, se você já é até uma mulher bem mais madura, é sempre necessário que nós tenhamos a paciência, porque é ela que nos faz alcançar as coisas. E é justamente como a Thaís está falando, as experiências, mãe, nossa experiência de mãe contribui para a experiência dos nossos filhos. Que as nossas experiências, né, elas servem de bagagem para os nossos filhos. Então, um determinado caminho, meu filho, cuidado com isso, minha filha, cuidado com aquilo. É necessário a gente ouvir e ter paciência, porque a paciência nos faz alcançar. E eu falo muito isso para a Thaís, não queira tudo de uma vez, queira devagar, suba um degrau de cada vez, isso vale para toda a fase da vida. Suba um degrau de cada vez. Quando a gente chega assim num prédio, né, numa construção grande, um prédio, né, e aí não tem elevador, ele tem escada, aí você para no pé da escada e olha lá para cima. Você vai chegar lá em cima, e você olha lá pra cima, ficar olhando lá pra cima, provavelmente, né, Thaís, você não vai subir. Você vai desanimar, você vai sentar, você vai se prostrar, você vai parar, né? Mas quando a gente já olha pra cima, mas olha pro degrau e começa a prestar atenção nos degraus que você tá subindo, quando você se der por conta, você já vai estar lá em cima. Então, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. É assim que a nossa vida deve seguir, né? E lembrando bem, a nossa família é o bem mais valioso que nós temos aqui na Terra. Deus constituiu a família justamente para isso, né? Lá na Bíblia a gente vê, lá no início, quando Deus fez Adão, Deus também fez a Eva.
porque Adão se sentia só, ele tinha todos os animais com ele, tinha todo o paraíso com ele, mas ele se sentia só. E Deus fez uma companheira, igual a ele, né? Então, Deus criou ali a família, com um projeto maravilhoso para a família. Então, a nossa família é maravilhosa para Deus. Então, esse bem maior é a nossa família. Muitas das vezes, Thaís, né? A gente, né, tem relatos de pessoas que às vezes conversam com a gente, ou que nós estamos vendo aí no mundo secular, é que a família... Até dentro da igreja mesmo. Até dentro da igreja mesmo, verdade, é que a família tem estado se perdendo o seu valor, né? Os filhos, às vezes a moça prefere estar com as amigas lá fora. Às vezes amigas ou colegas, às vezes colega de trabalho, de escola, né, de faculdade, que tem a mesma idade da mãe, porque hoje as mulheres estão estudando, né, Thaís? Sim. E às vezes ela consegue ser amiga da faculdade, fora, exato, né? Se abre com aquelas, né, com as mulheres lá fora, até mesmo mais velhas do que ela, mas não consegue se abrir com a sua mãe. E acho que é muito importante também, mãe, por isso que para as mães é importante entender a importância também do aconselhamento, porque tem muita mãe, e eu lembro na minha época de adolescente que eu tinha amigas assim, que a mãe tem vergonha de conversar com a filha, por exemplo, sobre sexualidade. Sim. Por mais que a gente saiba que eu preciso esperar, né, que eu preciso esperar pelo casamento, mas é importante que a mãe seja aquela que aconselhe a filha a isso, sobre a espera, sobre namorar. Porque às vezes eu não consigo conversar com a minha mãe, mas eu vou conversar com uma amiga lá fora que já fez N coisas que vai me aconselhar de maneira errônea, de maneira que contraria o que vai ter uma outra visão da vida, né, Thaís? Então, ter essa liberdade e a mãe estar disposta a conversar sobre qualquer coisa com o seu filho é muito importante. Porque através disso, você evita que o seu filho vá consultar alguém lá fora que vai ensinar para ele algo completamente oposto ao plano de Deus para nós. Então, essa importância do filho chegar à mãe, mas também da mãe estar disposta, ou do pai estar disposto a ter essa troca é muito importante. Até porque, Thaís, a mãe não deseja ver a sua filha sofrer, né? Mãe nenhum deseja ver o seu filho sofrendo. Então, ela procura dar o melhor conselho que ela pode, né? Porque ela quer que a sua família siga unida. Ela quer que a sua família siga em harmonia, que todos estejam no mesmo barco, né? Que todos estejam... Porque é muito triste. Você vai, segue em frente e um ficou para trás. E você sabe que o caminho que o seu filho tá não é bom. Tanta coisa que o mundo nos oferece hoje. Então, a gente aí fica entristecido. Aí vem uma batalha espiritual para dentro da casa. E nós, muitas das vezes, coisas que nós buscamos com a nossa própria mão. Porque existem muitas coisas, né, Thaís, que são prova, que Deus prova a fé dos seus filhos. Mas tem muitas coisas que são consequências de atitude que nós fazemos. Então, se nós, como pais, falhamos, é necessário que nós ensinamos os nossos filhos, conversamos com isso abertamente e dizemos, olha, eu errei aqui, você não precisa errar. Olha, foi assim, não deu certo, mas você não precisa fazer isso. Tem um outro caminho. Pode doer, pode demorar um pouquinho mais, mas tem um outro caminho. Então, eu acho muito necessário, porque Deus deixou família para que você não ficasse sozinho, para que eu não ficasse sozinho, para que a Thaís não ficasse sozinha. Para isso ela tem mãe, né? E ela tem irmã. Então, nós temos a nossa família e é necessário que nós vivamos em harmonia, para que nós sejamos felizes, né? Para que nós possamos alcançar todos juntos. Depois de todas essas sugestões de por que o aconselhamento é importante na relação mãe e filha, tem o último, que é o mais importante de todos. O aconselhamento é bíblico, gente. Quando nós lemos a carta de Paulo a Tito, Paulo exorta as mulheres mais velhas a compartilharem as suas experiências. Claro que ele não usa essa palavra, mas ele fala sobre elas orientarem as mulheres mais jovens, sobre como viver uma vida santa, sobre como serem mulheres puras, sobre como serem mulheres boas esposas, boas mães. Essa troca cabe às mulheres mais velhas. E às vezes a gente vê uma geração de mulheres que, entre as gerações diferentes de mulheres, que ou as mais jovens não chegam às mais velhas para conversar, e talvez as mais velhas também temam chegar às mais novas para trocar. Mas a Bíblia nos exorta a isso. É muito importante que as mães estejam dispostas, que as filhas também. E ao mesmo tempo isso também acontece nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. A importância, porque a mulher mais velha, ela viveu mais coisas que as mais jovens. E essa oportunidade de troca pode nos ajudar, né, a ter uma vida mais santa, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, a evitar erros, a evitar frustrações. Então, procure ouvir os conselhos da sua mãe. Você, filha, ouça mesmo o conselho da sua mãe. Você, mãe, não deixa de falar com a sua filha, ainda que seja difícil, que ela não tenha paciência, às vezes, para ouvir. Vai assistindo, vai falando, vai aconselhando, que uma hora, né, Thaís? Minha mãe tinha razão. E aí passa a ouvir.
Então nós precisamos cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas filhas. Elas são princesas do Senhor, né? Como o canal aqui, Princesas Adoradoras. Todas nós somos princesas do Senhor. Você, mãe, também é uma princesa linda e amada do Senhor. E o Senhor tem um grande plano para a sua vida e para a sua família. Amém? Então, aconselhem que nós possamos colocar isso em prática. Eu espero que essa dica abençoe vocês e que vocês coloquem isso em prática, tanto se você for mãe, quanto se você for filha, ou quando você for aí também uma futura mamãe, né? Que nós temos meninas mais jovens que daqui a pouco vão casar, vão ter seus filhos, enfim. Então que a gente possa construir esse hábito. E como vocês viram, eu tenho uma conselheira em casa, né? Não tem por que eu procurar em outro lugar. Vou trazer ela aqui mais vezes para ela aconselhar vocês de graça aqui também. Gostei muito de participar, viu? Fiquei feliz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de deixar seu comentário e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.